minha raiz, se eu fosse uma árvore, tem raiz ali. Eu sempre quis entender a natureza das coisas, a essência. E era muito difícil, aonde eu ia achar essa compreensão da essência. Então, tudo que tinha a ver com compreender a essência, eu fui atrás. Eu fui atrás de mitologia, de física quântica. Isso por um lado. Por outro lado, eu, nessa busca toda por resolver as coisas, por entender a essência e tal, eu era muito esquisita. Se hoje em dia eu seria uma nerd, na época não tinha esse nome. Isso muda quando eu começo a fazer dança. Quando eu começo a trabalhar o corpo e a sentir mais alegria, mais prazer em estar no corpo. Mas era muito difícil. Na verdade, foi até mais pelo teatro. Acho que começa até pelo teatro. Porque isso, foi pelo teatro. Porque tudo que eu ia fazer de dança me fazia sentir péssima. Eu grande, gorducha, encucada, de perna torta, calçando 40, vou fazer balé clássico, eram todas as menininhas magrinhas, bonitinhas, certinhas, e eu no meio. E o jazz, ou não sei o que, nada encaixava. Aí eu fui para o Macunaíma, da Miriam Muniz e do Silvio Zilber. Lá eu conheci a Solange Arruda, que era a professora de dança do Macunaíma. E ela falou da Maria Dushnis. E a aula dela, que era de Laban, falei, uau, isso é incrível, que em vez de mandar uma forminha, faça assim, faça assado, fica falando sobre dinâmicas de movimento, sobre vetores, sobre não sei o que e tal. E aí eu fui para Dona Maria, e aí, uau, aí eu achei completamente tudo, assim. Então, do ponto de vista pessoal, assim, de descobrir uma ferramenta de autoconhecimento, de expressão, de compreensão do mundo e tal, até pela própria história da Dona Maria, que é muito insólita, né? Porque ela é a prova da potência do trabalho dela. Foi um marco divisor na minha vida total. Foi, eu acho que um dos primeiros lugares, pessoas, grupos e tal, onde eu tive que eu comecei a me achar, a dizer, aqui tem uma coisa que para mim faz sentido. Encontrar a Dona Maria foi incrível. E a experiência de estar lá, ela era muito moderna. Ela e o Herbert, assim, eles traziam uma visão de mundo, eles viajavam, era muito difícil viajar, eles tinham câmera Super 8, que era incrível. E aí eles traziam umas músicas do mundo. O primeiro lugar que eu ouvi world music, ou que eu ouvi as coisas de música contemporânea como Steve Reich, não sei o que, era com a Dona Maria. A gente tinha a possibilidade de uma vivência com um mundo de ponta e de inovação e de tal, que era incrível. Acho que uma das forças de tudo aquilo era que era muito, muito íntimo. Então foi um privilégio, você imagina ter 4, 5 horas de aula todo dia durante um tempo, quando a gente fez o grupo de dança contemporânea. Todo mundo que estava com ela eram pessoas que estavam pesquisando formas de viver melhor. Tinha muito psicólogo, tinha muito educador, era um ambiente extremamente rico, sabe, de inovação mesmo, de pesquisa de outras formas de fazer. E eu, particularmente, tive uma experiência muito, muito interessante, porque eu sempre fui muito de sistematizar, organizar e tal, e sempre fui de tentar aproveitar ao máximo. Então, eu queria estar mais perto da Dona Maria, e aí eu me dispus também a ajudar. Eu falei, como é que eu posso ajudar a organizar as coisas e tal? Então, muitas vezes, quando acabava o trabalho, eu ficava lá, e ajudando ela nas coisas dela, e o aprendizado era incrível, né? Era um ambiente totalmente colaborativo, era um ambiente onde o público e o privado se misturavam, sabe? Tudo que hoje é contemporâneo, que é a mistura do espaço público com o espaço privado, que é
a vida cotidiana sendo protagonista, todas essas coisas estavam lá já num momento onde isso não era o comum. Em síntese, o que acontecia é que era uma delícia, era uma salinha desse tamanho. A Dona Maria descia, ela ficava na casa dela e ela descia a escadinha, sempre muito tímida, muito sem jeito e tal. E a gente estava esperando. E ela propunha coisas incríveis, a cada vez era uma viagem. Uau, o que vai acontecer hoje? E tinha a sala, que era minúscula, quando a gente vê, sei lá, acho que a sala tinha 6x8, sabe assim? E que dava para um jardim, aí a gente ficava improvisando, ia para o jardim, ficava rolando, se enroscando nas árvores, aquelas coisas. Fazendo... E tinha toda a liberdade de experimentação possível, num ambiente muito acolhedor para essa experimentação. Hoje, olhando, que a gente não entendia 10% do que ela queria. Porque ela tinha uma bagagem cultural, uma visão, uma vivência que a gente olhava e falava... E ela dava de 30 a 0 em termos de modernidade. Porque era uma senhora, que pra gente devia ser muito velha, porque ela devia ter 50 anos. A gente provavelmente não entendia a profundidade daquilo que a Dona Maria estava propondo. Mas era muito interessante e ela fazia tudo a partir das improvisações e a partir do corpo e da possibilidade de cada um. Mas ao mesmo tempo ela também oscilava, porque tinha uns momentos em que ela também pensava, dava para sentir que ela falava, será que tinha que estar tudo certinho e perfeito? E será que eles tinham que ter corpos de bailarino conseguindo fazer, não sei o que? Então ficávamos ambos, ela e a gente, oscilando entre muita convicção daquilo de novo que estava sendo feito ali, de uma outra relação com o corpo, com técnica, que é uma técnica adquirida pela improvisação, pelo autoconhecimento e tal, e não pela exaustão da repetição, assim, né, como em técnicas de dança. Uma coisa que eu lembro muito, as aulas da Lisa Ullmann no Galpão foram demais, porque o Galpão era o teatro da dança, né? E era uma quebra, porque era super legal o teatro da dança, mas ao mesmo tempo eu, por exemplo, ouvi inúmeras vezes das minhas mestras que era melhor eu desistir da dança, porque eu não tinha, fora a Dona Maria, né? Lala, você não tem o menor jeito, não tem possibilidade, como você vai dançar? Grandona, de perna torta, calçando 40 e tal, não vai rolar e tal. E aí, de repente, você vê uma senhora gorduchinha, de bochechinha cor-de-rosa, de cabelo branco, com 100 e tantas pessoas fazendo dança coral. E dança coral é uma coisa que está voltando agora. Agora as pessoas estão começando a ficar prontas para o que pode ser um monte de gente orquestrada fazendo movimento a partir do que é o seu próprio, a sua cultura, o seu trabalho e tal. Então eu lembro muito disso, do prazer, o prazer da Dona Maria, o prazer da Lisa Ullmann e aquela senhora, uau, que a gente achava que ela não ia levantar, porque ela vinha correndo as diagonais. Ela vinha e ela era uma senhora mesmo, não é que ela era uma saradona, ela era uma senhora, ela estava de sainha, uma senhora inglesa, assim, de chapéu que quando saía punha um chapéuzinho de palha, assim. Mas ela vinha e uá, se jogava no chão, e uá, levantava, e uá, e tal, e eu falava, eu quero isso aí, eu quero com 70 anos estar me jogando no chão. E com a Dona Maria, acho que um dos maiores aprendizados que eu tive, que é uma coisa que eu também falei, eu quero, é isso de não acreditar na impossibilidade. E a coisa muito louca é que eu fui parar na Dona Maria pela Solange Arruda. Um dia, há uns anos atrás, agora já há vários, eu pensei, puxa vida, eu nunca agradeci a Solange de ter me levado para a Dona Maria, porque na verdade a base do trabalho do Laban, da Dona Maria, virou base do meu trabalho todo. E um dia eu pensei, eu nunca agradeci a Solange, mas não deu 3 dias e eu não via ela há anos. Eu estou parada num farol na Vila Madalena e de repente a Solange cruza na minha frente e ela estava toda
mutiladinha, assim, toda... E eu falei, como assim? O que aconteceu? Eu pensei nela 2 dias, ela tá aqui, parei o carro, fui atrás dela e falei, nossa, que legal te encontrar, porque eu nunca te agradeci o suficiente, eu queria te agradecer. E aí falei, e o que aconteceu? E ela, feliz, toda, assim, com muita dificuldade de mobilidade e tal, e na boa. E eu falei, o que aconteceu, Solange? Ela falou, eu tive um desastre de carro e fiquei tetraplégica. Falei, Falei, e aí que nem a Dona Maria, né? Eu falei, não vou ficar tetraplégica. Porque a Dona Maria, quando ela teve poliomielite, todo mundo disse, não tem chance de você se mexer, vai ficar na cadeira de rodas para sempre. E ela começou a dançar na cabeça. Ela fazia as sequências de movimentos, 8, as escalas, não sei o que, e foi assim que ela foi criando novos circuitos nervosos. E a Solange, a mesma coisa. Ela ficou tetraplégica. É uma loucura isso. E aí ela ficava fazendo as escalas, as coisas e tal na cabeça. E quando eu encontrei, ela falou, não, e daqui a pouco eu vou estar retinha de novo, já estou quase, daqui a pouco. E de fato ficou. Então isso, por exemplo, para mim é uma coisa, toda vez que alguém diz não dá, eu nunca acreditei em não dar. Eu continuo até hoje, não, claro que dá. E a Dona Maria e a Solange são exemplo, a Lisa Uma, não sei o que, exemplo de claro que dá. A primeira coisa é a palavra mestra, mas mestra naquele sentido mais amplo mesmo, né? De alguém que é uma referência e te cria um chão interno, sabe? De confiança em si, confiança no outro, confiança no mundo, ferramentas de compreensão, ferramentas de trabalho, maneiras de lidar com a vida e tudo que são chão para o resto da vida. Até pelas muitas fragilidades da Dona Maria. Ela era incrível, porque ela era incrível e ela era também muito frágil, atrapalhada. O Herbert chamava Maria, ela largava tudo e saía correndo. Ser uma pessoa frágil e ao mesmo tempo uma potência criadora, ter um grande... ser uma transformador, assim, super vanguarda, super, e ao mesmo tempo ter uma escala pequena, a coisa de morar e trabalhar em casa, todas essas coisas foram a coisa do não, da seriedade e profundidade do trabalho, que é um trabalho que não era feito, ela não queria o sucesso, ela queria a profundidade, ela queria fazer um trabalho bom, sério, de pesquisa, de não sei o quê. Se ia fazer sucesso ou não, se ia ganhar público, se ia ganhar dinheiro, não era essa a questão. A questão era a qualidade do trabalho e o quanto e a eficiência dele, porque sempre o trabalho teve ligado à educação, à terapia, a todas essas outras coisas que na verdade são trabalhar com movimento é trabalhar com mudar o mundo, mudar as pessoas, mudar outra coisa. Então a Dona Maria para mim é isso tudo.